No ano passado nós iniciamos uma série de mensagens, um tema em cima do livro de Gálatas. Estamos estudando, examinando o livro de Gálatas e aprendendo a respeito da graça de Deus a partir do livro de Gálatas. Estamos num tema chamado Maravilhosa Graça. Quantos aqui têm acompanhado esse tema? Tem sido incrível. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e agora já vamos entrar no capítulo 4 do livro de Gálatas e aprender do Senhor verdades a respeito da graça dEle, das promessas dEle e da herança que Ele tem nos dado no amado em Jesus. Nessa noite, eu quero conversar com vocês em cima desse título: Herdeiros de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e participantes da promessa de Deus dada a Abraão. E assim sendo, podemos usufruir dos privilégios, das bênçãos de sermos filhos. Não qualquer tipo de filho, você vai ver nessa noite, mas filhos adotados adultos, e portanto na capacidade e na possibilidade de usufruir da plena herança que temos em Jesus. Se você quer entender qual é o valor, quantas bênçãos podemos ter em Cristo Jesus, certamente você precisa aprender acerca da adoção e compreender o que significa ser chamado filho de Deus. Tal chamado que, conforme João no seu primeiro capítulo, no seu evangelho, ele declara que foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não apenas servos, não mais escravos, não apenas pessoas distantes e tampouco criatura, mas filhos de Deus, pertencentes à família dele e portanto herdeiros dele. Nessa noite quero mergulhar com você acerca desse assunto e creio que você vai ser profundamente abençoado e edificado. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26, para acompanhar a leitura junto comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. O apóstolo Paulo no verso 26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. O apóstolo Paulo está querendo atentar a igreja da Galácia para essa maravilha do Evangelho. O Evangelho nos anuncia que por meio de Cristo, eu e você passamos a ser participantes da família de Deus, passamos a ser participantes do povo dele, nos tornamos filhos dele. Em Cristo não existem mais servos, porque os servos ele chama de amigos. Em Cristo não existem pessoas mais distantes, porque aqueles que estavam distantes são aproximados e são feitos família de Deus. Não existe a possibilidade de você crer em Jesus, ter sido justificado por Ele e ainda assim ser tratado como alguém distante da família de Deus. Se assim você se sente, se assim você se enxerga porque não compreendeu o privilégio que existe em Jesus. Isso naturalmente nos remonta à parábola do filho pródigo, onde um jovem rapaz havia pedido ao seu pai a sua herança e fugiu da casa do seu pai para viver todos os prazeres que ele tinha vontade de viver. Dado o momento, ele percebe que a vida dele estava um lixo, um caco. Então ele cai em si e percebe: na casa do meu pai, até os servos vivem melhor. Então esse filho
torna a voltar à casa do seu pai. E quando ele chega na presença do seu pai, ele diz: pai, me aceite como seu servo. Porque os servos estão vivendo melhor do que eu. Os empregados são mais abençoados, mais favorecidos do que eu. Eu estou na miséria completa, eu estou na miséria emocional, eu estou na miséria financeira, eu estou na miséria espiritual. Me aceite como apenas um servo seu. O pai então diz ao filho: não, na minha casa não tem espaço para servos, você é meu filho. Traga o anel, traga uma sandália, traga uma capa para pôr sobre ele, porque você é meu filho voltou a casa e aqui você é tratado como meu herdeiro, participante da minha família. E isso é tão poderoso, mas eu percebo que é tão desafiador algumas pessoas entenderem. Eu percebo algumas pessoas vivendo ano após ano na presença de Deus e ainda se comportando como se fossem escravos de Deus e não usufruindo do benefício de serem filhos. Pessoas, por exemplo, que ficam encabuladas com o vocabulário quando vão orar. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, diziam que não oravam enquanto estavam tomando banho porque tinham medo de serem pegas por Deus nus. Todo tipo de confusão, simplesmente porque não compreendeu a eficácia do Evangelho, o poder do Evangelho e os efeitos do Evangelho. Se estamos em Cristo, somos seus filhos. Se somos seus filhos, somos participantes do banquete da mesa do Pai. Nós já não comemos mais das migalhas, nós sentamos à mesa e usufruímos do banquete que está posto sobre a mesa. O apóstolo Paulo está chamando a igreja da Galácia para essa consciência, porque essa igreja, tendo recebido o Evangelho, estava escorregando do Evangelho e passando a se enxergar como pessoas distantes de Deus e que não participavam da vida de Deus, da família de Deus, e que não tinham os benefícios de serem filhos de Deus. Entretanto, essa não é a pregação do Evangelho. A todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Somos filhos de Deus, filhos amados do Pai, pertencentes à família do Pai. E certamente, se nós não entendermos isso, desperdiçaremos essa graça tão singular que foi nos dada de maneira tão preciosa e tão cara através do sacrifício vicário de Cristo. Se não compreendermos a beleza disso e passarmos a viver a partir dessas verdades bíblicas, ofendemos a Deus, ofendemos a Cristo, ofendemos a cruz de Cristo, ofendemos ao Espírito Santo que habita em nós e que nos fala que somos filhos de Deus. Pertencemos à família de Deus, somos os seus filhos. Para aquele que está em Cristo, ser filho não é um objetivo, é uma realidade a ser crida. Se você está em Cristo, arrependeu-se dos seus pecados, se humilhou diante da poderosa mão de Deus, reconhecendo a necessidade de salvação, feito o filho pródigo. Ser filho não é um objetivo. Ah, pastor, nesse ano de 2021 eu quero me tornar mais filho de Deus. Não, o teu lugar na mesa já está posta, é só você que não está sentando nela. O teu quarto já está arrumado, é só você que não está dormindo no quarto do Pai. A casa já está preparada para te receber, é só você que ainda se comporta como se Deus fosse insuficiente para te fazer filho dele. Através de Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Eu gosto dessa frase do Charles Spurgeon, quando ele fala o seguinte: aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer dos seus filhos. Aleluia. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos.
Algumas mães mais antigas, que tinham 12, 15, 19 filhos, às vezes esqueciam até que tinham uns. O pai não esquece de nenhum dos filhos. Bilhões e bilhões. E ele chama cada um pelo nome e os trata de maneira especial. Talvez a sua família, o teu irmão era o filho preferido do teu pai. Talvez você vivia nessa intriga: ah não, meu irmão mais novo é o preferido, o mais velho é o preferido, do meio é o preferido. Eu suspeito que o mais novo sempre vai ser o preferido. Mas na presença do Pai não existem filhos preferidos. Todos nós estamos em pé de igualdade na filiação que temos em Deus. Somos amados igualmente, feitos filhos igualmente diante do Pai. Pertencemos à família do Pai. Eu não sou mais amado do que você, e você não é mais amado do que eu. Todos nós somos amados de Deus, porque Ele nos adotou como seus filhos. Aleluia. Paulo ainda vai dizer que através do batismo, nós fomos unidos com Cristo. Paulo aqui, ele não está fazendo uma referência ao batismo exterior como ritual, mas ele está fazendo uma referência ao batismo interior como processo de regeneração. Mas ainda que ele esteja falando sobre o batismo interior, é necessário que compreendamos que o batismo exterior aponta e evidencia algo que aconteceu dentro de nós. Se fomos transformados e passamos a crer no Evangelho, devemos nos batizar exteriormente, como manifestação de uma fé interior. E se de fato fomos batizados interiormente, nos batizaremos exteriormente, e sendo batizados, o que Paulo diz é: nós fomos unidos com Cristo. A versão NVI ainda diz: nós fomos revestidos de Cristo, como tentando nos dar uma ideia, uma visão de que nós vestimos as roupas de Cristo, que colocamos a vestimenta de Cristo. Isso certamente nos lembra a parábola do filho pródigo que coloca a capa. Isso nos lembra também Adão e Eva, que é vestido com as peles do cordeiro. Isso nos lembra que em Cristo, eu e você já não somos mais reconhecidos por quem nós éramos, mas somos reconhecidos por quem nós somos. Ainda essa semana alguém me perguntou: pastor, nós podemos ser chamados de santos? E podemos chamar aqueles que creem em Jesus de santos? Certamente que sim. Aliás, os apóstolos referiam-se àqueles que criam em Jesus como santos. Não porque eles não tinham pecados, mas porque em Cristo Jesus nós fomos justificados e perdoados de todos os pecados e somos santos de Deus. Estamos revestidos de Cristo. O que isso significa? Que esses filhos adotivos não mais precisam se envergonhar diante de Deus. Quando pecar, rapidamente se humilhe diante de Deus, reconheça sua falta e sua culpa, porque Deus continua a te amar. Quando você tropeçar, corra de volta para o Senhor, porque o amor dele permanece sobre você, porque você está vestido com as roupas de Cristo, e isso é maravilhoso. A nossa identidade é Cristo. Quem nós somos está escondido em Cristo. Nós somos aceitos porque Cristo é a nossa vestimenta. Quando o Pai olha cada um de nós, Ele enxerga o seu Filho primogênito, o perfeito, o próprio Cristo. E dessa forma eu e você nos tornamos participantes da plena comunhão com a Trindade. Nós não somos aceitos pelo batismo exterior, mas sim pelo batismo interior, que é simbolizado pelo batismo exterior. Aqui vale a pena fazer uma menção muito fundamental. Se você creu em Cristo, é necessário que você se batize. Não como forma de obter a salvação através desse ato, mas como forma de manifestar a salvação através desse ato. Portanto, se você ainda não se batizou, 2021 está aí.
junto com a dieta que você vai começar amanhã, se desafie a se batizar nesse ano, declarando a sua fé em Jesus e confirmando o batismo interior que você experimentou em Cristo. Paulo ainda continua dizendo algo precioso demais. Precioso, eu diria, ainda mais nos dias de hoje. No ano de 2020, foi marcado por tantas polarizações na tentativa de haver unificação. E Paulo nos mostra que o Evangelho é suficiente para nos fazer um. Quando ele afirma no verso 28, não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que no Evangelho, em Cristo, na família de Deus, não existe machismo, não existe feminismo, não existe racismo. Não existe a mínima possibilidade de supremacia racial ou supremacia do gênero. Porque em Cristo todos nós fomos feitos iguais, filhos de Deus. O mundo está tentando resolver o problema da segregação social, racial, de gênero. E parece que quanto mais mexe, mais fede. Quanto mais mexe, mais dispersa, mais segrega. Enquanto eu e você temos a solução completa, total e plena desse problema. E a solução é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, fomos feitos família de Deus. Ainda com particularidades e ainda que com ministérios distintos e funções distintas do corpo, todos nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, na igreja, não deve existir nenhum tipo de segregação entre rico e pobre, entre negro e branco, entre homem e mulher, ainda que com funções diferentes, ministérios diferentes, partes diferentes do corpo de Cristo. Na igreja somos todos iguais. Por isso, se você é um milionário e frequenta essa igreja, saiba que você vai ser tratado como qualquer outra pessoa nessa igreja. Se você é famoso, saiba que você vai ser tratado como alguém que ninguém conhece. Porque na igreja de Cristo, o famoso não tem proeminência. Na igreja de Cristo, o homem não tem proeminência. Na igreja de Cristo, o homem não é mais do que a mulher. Pode ser assim na sociedade, hoje está meio que invertendo, né? Mas pode ser assim na sociedade. Mas na igreja de Cristo não. O Evangelho destrói essas barreiras que fazem distinções entre as pessoas e nos coloca em unidade na presença de Deus, porque todos nós somos um em Cristo Jesus, através do Evangelho de Cristo, através da participação da família de Deus, todas as barreiras culturais caem. Pagodeiros e roqueiros sentados à mesa, asiáticos e latinos sentados à mesa, americanos e africanos sentados à mesa, irlandeses e ingleses sentados à mesma mesa, porque todas as barreiras culturais caem em Cristo Jesus. Todas as barreiras sociais caem em Cristo Jesus. Os modelos e sistemas econômicos tentam nos ensinar a falsa ideia do opressor e do oprimido. Em Cristo Jesus essas barreiras caem, porque o rico senta à mesa do pobre, e o pobre senta à mesa do rico. O rico toma o cálice do pobre, e o pobre toma o cálice do rico, porque em Cristo Jesus já não há mais diferença entre rico e pobre. Não há mais diferença entre homens e mulheres. Ainda que com papéis diferentes, nós em Cristo Jesus somos vistos como família de Deus, filhos dele. O apóstolo Paulo, inclusive, faz uso de um termo que dá a nós essa conotação. Ele fala que mulheres são filhos, como dizendo, olha, em Cristo Jesus já não existe mais essa distinção homem e mulher, elas são filhos, assim como os homens são filhos.
talvez você não tenha entendimento disso, mas os dias bíblicos eram dias onde havia muito machismo na sociedade. E o que Paulo está fazendo ali é destruindo essas barreiras, esses muros, e dizendo: homens e mulheres têm igual valor diante de Deus, devem ser tratados com igual honra diante de Deus. Paulo, falando acerca ainda da superioridade da fé em relação à lei, ele fala-nos que nós somos herdeiros de Abraão, e Abraão foi feito herdeiro de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está querendo nos dizer é que eu e você somos herdeiros de Deus. Que coisa maravilhosa! Talvez, como qualquer adolescente, quando adolescente você desejava que o seu pai fosse um magnata, um milionário para ser herdeiro dele, né? Em Cristo Jesus, eu e você fomos feitos herdeiros de Deus. Aquele que tem nas colinas rebanhos e multidões, aquele que controla os céus e a terra, eu e você somos herdeiros de Deus, fomos feitos herdeiros dele, através do Evangelho de Cristo, através da fé, da promessa de Deus dada a Abraão, a qual ele é fiel para cumprir. Eu e você fomos adotados por Deus, chamados para participar da sua família, e agora, participando da sua família, fomos feitos filhos. Aleluia. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos continuar agora no capítulo 4, versículo 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores, até que a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. O que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer é que, enquanto vivíamos independentes do Evangelho de Cristo, enquanto vivíamos independentes da fé em Cristo, enquanto não críamos no Evangelho de Jesus, éramos como crianças vistas como escravas, que não poderiam usufruir de absolutamente nada daquilo que era dado a elas por herança. Paulo, quando fala acerca disso, ele usa essa figura para ilustrar 3 níveis de pessoas. O primeiro nível, o próprio povo hebreu, que vivia sob o regime da lei. E aí então ele diz: agora que Cristo chegou, você não precisa mais viver sob o regime da lei, agora você pode sentar na mesa, porque o Pai te chama de filho. Ele também fala sobre o povo gentil, que vivia sobre o regime da lei. O que Paulo diz é: a partir de Cristo, você já não deve mais fazer coisas para merecer, você é filho de Deus, viva como filho. E também, certamente, o apóstolo Paulo fala a respeito da maturidade cristã, que enquanto nós não compreendemos quem nós somos em Cristo Jesus, dos benefícios do Evangelho, dos benefícios da salvação e da justificação que recebemos, ainda nos comportamos como sendo escravos. E a vida desses que até creem em Cristo, ela é uma vida lastimável. O apóstolo Paulo menciona pelo menos 3 formas viventes daqueles que ainda não creram no Evangelho, daqueles que ainda não se curvaram diante de Cristo. Ele fala, por exemplo, que estes são herdeiros, porém não são livres, são escravos. Deixa eu falar algo. Existem muitos cristãos que ainda vivem como escravos. Escravos do pecado. Escravos da ingratidão. Escravos dos seus desejos, das suas vontades.
Gente que já poderia ter usufruído da graça de Deus há muito tempo, mas não usufrui, porque não entendeu a implicação do Evangelho aplicado em nossas vidas. Paulo está dizendo que o imaturo na fé, aquele que não entendeu o Evangelho, e que vive então sob o regime das suas boas obras, se comporta e vive como escravo. Escravo de vícios, escravo de maus hábitos, escravo de mágoas. Essa é a vida do legalista. Essa é a vida daquele que é imaturo. Ele é escravo dos princípios elementares deste mundo, porque simplesmente não consegue perdoar quem ofende ele, então ele vive cheio de mágoas. Vive cheio de dores, ressentimentos. Essa é a vida daquele que não entendeu o Evangelho. Ainda que tendo recebido tamanha graça, ainda vive aprisionado a pecados, porque não entendeu que Cristo nos libertou do jugo do pecado. E não consegue dizer não, porque não entendeu a implicação do Evangelho. Paulo ainda diz que aqueles que não compreenderam o efeito do Evangelho, eles são herdeiros, porém não são donos de fato. São pessoas que vivem na casa, mas ainda não estão aptas para usufruir dos benefícios da herança de Deus. Por quê? Porque não entenderam o Evangelho de Cristo, porque não entenderam a graça de Cristo. Vivem na igreja, vendo as pessoas ao seu redor sendo abençoadas, usadas por Deus, vendo as pessoas avançando na intimidade, no relacionamento com Deus, mas ainda você talvez não usufrua disso que também é para você. Os dons espirituais não são para alguns, aleluia, são para todos aqueles que são filhos de Deus. A paz, a justiça e a alegria não são para alguns, são para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Mas muitos, por não entenderem o efeito, a aplicação do Evangelho, tendo uma riquíssima herança, se comportam como não tivessem herança. Ficam com medo de ofertar na casa de Deus porque acham que vai faltar recurso. Ficam com medo da vida, do amanhã, ficam com medo da pandemia, porque não compreenderam quem são em Cristo Jesus. Tem medo da morte, porque não compreenderam que a morte na verdade é uma promoção para o novo céu, para a nova terra. Aqueles que ainda não entenderam a implicação, a profundidade do Evangelho, são herdeiros, porém ainda não usufruem de toda herança. Que no nome de Jesus, 2021, seja um ano onde você usufrua da plena herança que você tem em Cristo Jesus. Que nesse ano você possa abraçar, vivenciar, experimentar, usufruir de tudo aquilo que Cristo conquistou para mim e para você, através do seu sacrifício. De todos os benefícios emocionais, espirituais, eternos e passageiros, que eu e você vivamos como filhos, porque de fato, se cremos no Evangelho, somos filhos de Deus. Verso 4 do capítulo 4. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Jesus veio, aleluia, Ele veio no tempo certo. Quando a palavra fala isso, ela está fazendo uma referência ao fato de que Jesus veio no cume dos tempos. Certamente é um momento histórico propício para que Cristo viesse. Uma vez que através da Pax Romana, o Evangelho poderia ser esparramado rapidamente, uma vez que a filosofia grega já dava valor às ideias e pensamentos, uma vez que os judeus já tinham todas as escrituras,
Uma vez que os gregos haviam já oferecido a língua universal à humanidade, Jesus veio no tempo devido e Ele veio. Aqui vale a pena fazer uma observação. Jesus veio, Ele não passou a existir. Amém? O que isso significa? Que Ele era antes de Ele nascer em Belém da Judéia. Ele veio ao mundo. Ele veio sob a lei. Para quê? Para cumprir a lei. Repita comigo: Jesus cumpriu a lei. O que isso significa? Que eu e você não precisamos cumprir a lei, porque Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu todos os rituais pactuais, cerimoniais de purificação e santificação para nos fazer santos e puros na presença dEle. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para nos resgatar. Essa palavra resgate, ela traz a imagem do pagamento de um preço, da compra de escravos no mercado de escravos. Jesus nos resgatou, Ele pagou um preço, para que eu e você fôssemos libertos da escravidão. E como o apóstolo Paulo está dando ênfase, então nos tornássemos e fôssemos feitos filhos de Deus. Isso vai nos levar para a última sessão desse trecho de Gálatas, no verso 6. Quando o apóstolo Paulo nos diz: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. O apóstolo Paulo, encerrando esse trecho, ele nos fala acerca das 3 bênçãos que os filhos de Deus têm. Primeira bênção, evidente naquilo que o apóstolo Paulo está falando, é que nós fomos adotados como filhos adultos. Entenda algo: em Cristo Jesus, ainda que existam os recém-convertidos que precisam entender a palavra de Deus e o Evangelho, mas no que diz respeito ao mundo espiritual e à realidade espiritual em Jesus, não existem recém-nascidos, todos somos filhos adultos em Deus. O que isso significa na prática? Que não existe algo que eu e você devemos fazer para que usufruamos aquilo que Deus tem para nós, a não ser que entendamos aquilo que devemos usufruir. Porque todos aqueles que creram no Evangelho e aqueles que crerão nessa noite no Evangelho e se renderão a Jesus nessa noite mesmo, são vistos por Deus como filhos adultos. Na prática, você não deve crescer para dirigir um carro. É como se o pai estivesse dizendo: você creu em mim, então está aqui a chave do carro, pode dirigir e usufruir dessa herança. O fato de sermos filhos adotivos aponta-nos para a realidade de que somos filhos adultos e, portanto, capazes de usufruir da herança que Deus nos deu. Os filhos de Deus receberam o Espírito Santo. Os filhos de Deus não têm um livro de regras, mas têm um novo coração. O Espírito Santo que habita em nós é o penhor da nossa salvação. O penhor quer dizer a garantia. É como se Deus tivesse dado a entrada da nossa salvação e dito: olha, aqui está o Espírito Santo para confirmar que eu irei cumprir a minha promessa sobre a sua vida. Você recebeu o Espírito Santo, então tenha certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia do Senhor. Recebemos o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, o próprio Deus habita em nós. Por isso, meu irmão, entenda definitivamente que não tem como sair da presença de Deus. Se você está em Cristo Jesus, não tem como estar longe de Deus. Ah não, pastor, ano 2020 eu vivi muito tempo longe de Deus. Sabe qual é o problema? O problema não é que você estava longe de Deus. O problema é que Deus estava com você em toda a confusão e pecado que você estava vivendo. Deus não dá um tempo de nós. O Espírito Santo habita em nós. Por vezes nós fechamos os olhos e fingimos que não.
Mas a realidade do Evangelho é que todos aqueles que creem receberam o Espírito Santo de Deus, a qual, através dele, clamamos, Abba, Pai. Tiago vai nos falar que nós não recebemos bênçãos de Deus porque não pedimos. Jesus vai falar no Sermão do Monte que se um pai ímpio sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Se o filho lhe pedir um pão, certamente não lhe dará uma pedra. O que Paulo está dizendo é que eu e você agora em Cristo Jesus temos acesso livre ao Pai. E as nossas orações são respondidas, são atendidas por Ele. 2021, aprenda a orar e confiar em Deus e saiba que Ele está cuidando de você. Saiba que se você lhe pedir um pão, Ele não lhe dará uma pedra. Saiba que o Pai cuida de cada um de nós de maneira detalhista, cuidadosa, zelosa, dando a todos nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Se pedimos um pão seco ao Pai, Ele nos dá um pão com manteiga aviação. Se pedimos um pão seco ao Pai, Ele nos dá um pão com salame. O Pai sabe dar boas coisas aos filhos. Portanto, o Espírito que habita em nós clama, Abba, Pai. E por fim, o apóstolo Paulo fala a terceira bênção de sermos filhos de Deus. Somos herdeiros dele. Somos herdeiros dele. Pastor, todo mundo não é filho de Deus? Não. Inclusive a Bíblia fala que aqueles que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Todos somos criação de Deus. Todos fomos feitos por Ele. Mas somente através de Cristo nos tornamos filhos dele. E quando nos tornamos filhos dele, nos tornamos filhos adultos, recebemos o Espírito Santo e passamos a ser herdeiros de Deus. Aqui nessa noite tem muitos herdeiros de Deus. Tem muita gente abençoada, muita gente plena da graça de Deus, mas que por se comportar e viver como a igreja da Galácia, ainda não usufrui daquilo que recebeu de Jesus, ainda não usufrui da paz, ainda não usufrui da alegria, ainda não usufrui da justiça, porque ainda não confia plenamente nos efeitos, na aplicação, na profundidade, na consistência do Evangelho em nós. Eu quero crer que no nome de Jesus, nesse ano, nessa semana, a começar daqui talvez, você que crê em Cristo, que caminha com Ele, possa viver, se comportar, se posicionar como filho. Pare de se contentar com migalhas que caem da mesa, porque ainda que a mulher samaritana usufruiu e se contentou disso, eu e você já não somos mais samaritanos, somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão, herdeiros dele, e podemos sentar à mesa, temos um lugar à mesa do nosso Pai. A partir disso, eu quero encerrar fazendo duas aplicações a respeito de tudo que falamos. Primeiro, conheça mais da herança de Deus. Conheça mais do que você tem em Deus. Conheça mais do testamento de um Deus que não morre, mas que nos dá a sua herança enquanto estamos vivos, a imagem do Filho pródigo. Conheça mais daquilo que você recebeu em Jesus. Porque a impressão que eu tenho é que muitos de nós estão desejando, pedindo aquilo que já receberam. Segunda coisa, usufrua dessa herança. Usufrua daquilo que Deus te deu.
Pare de viver como escravo, se você é um filho. Pare de viver como alguém que tem que conquistar o amor do Pai, se Ele já derramou todo o amor sobre a sua vida. Pare de se comportar como alguém que ainda precisa de alguma forma contar créditos ao Pai, enquanto o Pai está dizendo para você: ei, aqui está o anel, aqui está a capa, aqui estão as sandálias, você é meu filho, filho amado. Entra na presença do Pai e usufrua completamente de todos os benefícios que conquistamos através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Baixa tua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração de tantos que, como a igreja da Galácia, dizem crer no Senhor, mas ainda se comportam como se tivessem que conquistar algo de Ti. Faça-nos compreender definitivamente que somos Seus filhos e que vivamos como tais. Tira, ó Pai, o fardo, o peso, o medo, a amargura que muitos carregam por não entenderem os benefícios do Evangelho confiado a nós. E nessa noite, se o Senhor tem trabalhado no coração e na vida de alguns aqui, traga-os para próximo de Ti, Senhor. Regenere os seus corações e confirme a salvação que o Senhor, somente o Senhor pode operar. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Todos somos criação de Deus, feitos por Ele, para a glória dEle. Mas a verdade bíblica que não podemos ignorar é que, ainda que sejamos todos provenientes da mão criadora de Deus, apenas aqueles que creem em Cristo por meio da fé se tornam seus filhos. E talvez, até então, você viva uma vida distante do Senhor, tentando de alguma forma organizar a bagunça da sua vida com seu próprio esforço e mérito. Talvez, até então, você não caminha com Jesus e confia sua vida a Ele. Mas talvez essa noite, no seu coração, uma fé vibrante está surgindo, como alguém que diz: eu creio que Jesus pode me salvar, eu creio que Ele pode me dar uma nova vida, eu creio no Evangelho, eu creio que por meio da fé em Cristo, eu posso ser salvo, justificado, perdoado e feito filho de Deus. Se no seu coração você crê dessa forma, eu quero convidar você a confessar com a sua boca essa fé, e pela graça de Deus, receber dele a salvação. Se você reconhece não andar com Jesus e nessa noite você quer se render a Ele, onde você está, aqui ou na sua casa, acompanhando, de olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, reconheço que não sou digno, nem mesmo de ser chamado teu servo, mas eu creio na tua palavra, e eu creio que o Senhor, por meio de Jesus,
me faz seu filho. E por isso nessa noite, eu me rendo a Ti, Jesus. Reconheço que Tu és o Senhor, Deus sobre toda a terra, e que não há outro além de Ti. Reconheço que só Tu pode me dar a vida eterna e salvar-me de mim mesmo. E por esse motivo, eu clamo: tem misericórdia de mim, Jesus. Salva a minha vida, perdoa os meus pecados e me faz filho do Pai, por amor ao Seu nome. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você e eu quero orar por você. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, levante uma das suas mãos. Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo algo novo na sua vida, uma obra sobrenatural. Todos esses queridos que levantaram as suas mãos, coloquem-se em pé. Nós vamos orar pela vida de vocês. Para todos aqueles que estão também nos acompanhando através do YouTube, se nessa noite você da mesma forma se rende a Jesus, crendo no Evangelho, eu quero convidar você a se manifestar no chat dizendo: eu me rendo a Jesus. Queremos te receber e de alguma forma orar, abençoando a sua vida. Todos esses queridos que levantaram as suas mãos, coloquem-se em pé, nós vamos orar por vocês. Quero convidar a igreja a estender a mão em direção a esses irmãos e irmãs. Vamos orar por eles. Senhor, nós celebramos a Ti. Celebramos o Teu nome que é bendito sobre toda a terra. Celebramos a Ti, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque sabemos que ninguém vai ao Pai se não for por meio do Senhor. O Senhor é a ponte que nos conecta à eternidade. O Senhor é a vida eterna, a própria paz, a alegria e justiça que tanto carecemos. Jesus, louvamos o Teu nome, porque cremos que o Senhor tem salvado, transformado a vida desses que estão em pé aqui. Pedimos ao Senhor que a Sua bênção repouse sobre a vida deles e que, se de fato existe uma fé autêntica e verdadeira, que o Senhor possa confirmar e os levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Os abençoe dessa forma, Jesus. Nós oramos e os colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Vamos todos nos colocar em pé. Começamos o nosso ano. Esse ano vai ser incrível. Estou muito animado, muito empolgado mesmo. Creio que viveremos coisas extraordinárias juntas. Quero lembrar você que através do nosso YouTube, amanhã, 8 horas da noite, nós temos o nosso estudo bíblico. Você pode acompanhar ao vivo o estudo bíblico de toda segunda-feira. Estamos paralelo às pregações de Gálatas, estudando o livro de Gálatas de maneira mais detida. Na quinta-feira, retomamos e retornamos Na Mesa com os pastores, com conversa teológica e alguns insights teológicos para abençoar a sua vida. Nessa semana vamos falar sobre Ano Novo. Vai ser muito legal e creio que vai ser bênção para você. Quero também encorajar você que ainda não participou do Familiarizando e tem estado junto conosco, participado da igreja, a oficializar a sua participação, a sua membresia no nosso meio, participando do Familiarizando, que vai começar agora no fim do mês de janeiro. Portanto, fique ligado, enfim, nas redes sociais, assim por diante, para fazer a sua inscrição e participar da nossa escola de membresia e de batismo, que é o Familiarizando. De igual forma, você que não se batizou, Familiarizando. Você que está vindo de outra igreja para ser parte da nossa igreja, Familiarizando. Você vai ser muito abençoado e creio que sairá do Familiarizando muito mais cônscio acerca da vida de igreja, tanto em Cristo quanto conosco. Amém? Deixa eu orar por sua vida. Estenda sua mão como recebendo, deixa eu orar por você.
Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar na sua casa junto com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, ofertando a sua obra e participando de algo que é muito maior do que a nossa vida. Que tudo aquilo que conversamos nessa noite seja gravado, fincado no nosso coração, para que não pequemos contra Ti. E que no nome de Jesus, vivamos um ano como filhos de Deus, não mais como escravos, não mais como filhos distantes, mas como quem é chamado de filho amado, como quem senta na mesa do Pai todos os dias. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que as nossas casas, os nossos lares sejam repletos da Sua presença, que a cada segundo da vida familiar seja usufruída na Sua presença. Abençoa o Seu povo nessa primeira semana que se inicia, que comecemos o ano com fé, ousadia e coragem, para assim usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse ano. Que Seu amor, Pai, esteja sobre nós, que a Sua graça, Jesus, possa nos encher, e que o Seu consolo, Espírito Santo, nos guie no caminho da verdade, da justiça e do juízo. Nós amamos a Ti, Jesus, e entregamos esse culto como forma de louvor e adoração ao Teu nome. Seja bendito para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.